Obrigado, senhora presidente, vereadora Tereza Berger, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu acompanhei, agora durante o feriado, a repercussão do debate sobre o IPTU, sobre a votação, aliás, do IPTU aqui na Câmara Municipal. E eu queria fazer algumas observações, porque, pelo visto, ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte a respeito do IPTU. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, como eu disse aqui várias vezes, eu não sou contra impostos por serem impostos. Eu não consigo imaginar uma sociedade complexa feita a nossa, vivendo sem arrecadação de impostos. Afinal de contas, quem é que vai pagar o asfalto nas ruas? Quem é que vai pagar as escolas públicas, os hospitais públicos? De onde vai sair o dinheiro, né, para o básico, para a coleta de lixo? Vamos viver sem impostos? Vamos viver sem coleta de lixo? Isso é uma bobagem, né? Alguns liberais aqui nessa casa ficaram, né, com esse discurso, que é um discurso patronal, né, o discurso da Firjan, da Febraban, da Fiesp, né, que tentam fazer o povo de pato, né, e falam contra os impostos e defendem que os trabalhadores, né, não tenham aumento salarial, por exemplo, não tenham seus direitos garantidos, né, defendem a demissão, a privatização de servidores e serviços públicos, o fim das políticas sociais. Quem defende uma sociedade sem impostos, defende isso. Não é uma sociedade sem, né, os investimentos públicos, sem os serviços públicos. Né? O que é importante é que a gente faça o debate sobre quem paga e onde é aplicado o dinheiro dos impostos. É isso que precisa ser discutido. A gente já falou também que a gente tem no Estado brasileiro uma tributação regressiva. Como a maioria dos impostos são impostos indiretos, são impostos sobre consumo, sobre serviços, cerca de 70% da carga tributária brasileira é de impostos indiretos. O IPTU, como imposto sobre a propriedade, ele é um imposto interessante, é um imposto que pode ser bem utilizado para promover justiça tributária. Agora, a proposta que a Prefeitura enviou e que essa Casa aprovou, aumentará proporcionalmente mais o IPTU dos trabalhadores de classe média baixa do que dos ricos. Não somos contra o aumento em si, mas achamos que os ricos que deviam pagar a conta. Vejamos, segundo os dados da própria Prefeitura, imóveis de valor venal entre 50 mil e 200 mil, que de mercado é entre 200 e 800 mil, sofrerão aumentos entre 35% e 48%. Enquanto imóveis de valor venal acima de 700 mil, ou seja, valor de mercado de 2,8 milhões, terão aumento de 15%. Imóveis com valor venal acima de 1 milhão, ou seja, que valem mais de 4 milhões, serão aumentados em 13%. Aumentar muito o imposto dos trabalhadores e pouco o imposto dos ricos é um absurdo, é aumentar a injustiça tributária na nossa cidade. A Prefeitura e seus técnicos argumentam que a correção da planta de valores dos imóveis era necessária, que estava desatualizada. Argumentam que antigas formas de desconto, especialmente as unidades autônomas populares, eram injustas. Argumentavam também que a arrecadação com o IPTU havia diminuído muito ao longo do tempo. Sim, eles têm razão,
Mas a fórmula que apresentaram para corrigir esses problemas e aumentar a arrecadação da prefeitura não foi boa. Foi uma fórmula que provocava mais injustiça tributária. Ao invés de aumentar o IPTU e a justiça tributária, cederam aos interesses dos ricos e propuseram aumentar a arrecadação, cobrando mais dos trabalhadores. E é lamentável também que a Prefeitura não tenha apresentado para a Câmara de Vereadores e para a sociedade as informações necessárias para o pleno entendimento das mudanças propostas. A Prefeitura demorou para apresentar seu projeto de mudanças no IPTU, demorou para responder os questionamentos do PSOL sobre as mudanças no IPTU, demorou para organizar uma mísera audiência pública. Depois aprovou tudo às pressas, sem tempo para um debate mais qualificado e para que as emendas ao IPTU fossem discutidas. Lamentável também que, após a aprovação do projeto, alguns ainda continuam usando da desinformação como arma de propaganda, como foi visto esses dias, como, por exemplo, a arte que circulou na internet com os 18 vereadores que votaram contra o IPTU e a acusação de que nós votamos contra o aumento do IPTU na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ora, as emendas do PSOL que nós apresentamos eram justamente para aumentar os imóveis dos ricos e dos milionários nessa cidade, a maior parte deles da Zona Sul. Não houve, da parte do PSOL, ao votar contra o projeto de IPTU do governo, nenhuma vontade de defender os moradores da Zona Sul. O que nós queremos defender é a justiça tributária. Nós apresentamos emendas para aumentar, sim, o valor do IPTU dos imóveis dos mais ricos, dos super ricos dessa cidade. O que nós não aceitamos é que essa proporção seja, na verdade, o que foi encaminhado pelo prefeito. Aumento de 13% para imóveis com valor acima de 4 milhões e aumento de até 48% para imóveis com valor entre 200 e 800 mil reais. Alguns representantes da direita nessa casa apresentaram emendas ao IPTU para prejudicar ainda mais os pobres. Falam em fim de isenções e um suposto tratamento justo, que na verdade só serve para fazer com que os pobres sejam os mais penalizados. Esse papo furado de que todos devem pagar o IPTU visa apenas defender os interesses dos ricos. Discursar por tratamento igual para os desiguais é a fórmula tradicional da direita para manter ou ampliar a desigualdade, fingindo debater algum tipo de justiça. Meios de comunicação e grupos empresariais repetem esses argumentos diariamente, defendendo seus próprios interesses contra os interesses dos trabalhadores. Em uma sociedade tão desigual como a nossa, em uma cidade tão desigual como a nossa, justiça é cobrar impostos dos ricos e oferecer serviços públicos gratuitos e de qualidade para toda a população. Apresentei, junto com a bancada do PSOL, emendas que ampliam os descontos para os trabalhadores. Para os mais pobres, descontos de 80% nos imóveis, cujo valor do imposto vai até R$ 600. E para a classe média, baixa e média, descontos de 10% nos imóveis, cujo valor do imposto vai até R$ 2.200. Apresentei também emenda aumentando as alíquotas do imposto dos mais ricos, imóveis com valor de mercado superiores a R$ 4 milhões. Além disso, apresentamos uma emenda que garante a isenção de IPTU para imóveis com atividades agrícolas e outra que isenta do pagamento de TBI imóveis de até R$ 200 mil, caso seja o único imóvel do adquirente. Apesar da falta de formação, temos certeza que essas emendas poderiam melhorar muito
o projeto de IPTU da Prefeitura. Mas os vereadores governistas e a oposição de direita votaram contra nossas emendas. Muitas outras emendas foram apresentadas. A maioria buscava um dos seguintes objetivos: isentar determinadas áreas da cidade de IPTU, estender a cobrança do imposto aos trabalhadores mais pobres, diminuir ou adiar o aumento do imposto da classe média alta e dos ricos. Por isso, votamos contra essas emendas, a maioria das apresentadas. Algumas poucas emendas, além das nossas, buscavam diminuir ou isentar da cobrança de impostos dos mais pobres. Nesses raros casos, votamos a favor dessas emendas. Defendemos a justiça tributária, com uma ampla progressividade nos valores dos impostos, e uma sociedade mais igualitária, com serviços públicos de qualidade para todos. Por isso, apesar de acharmos o IPTU um imposto muito importante, votamos contra a proposta da Prefeitura, idealizada apenas para aumentar a sua arrecadação, o que seria justo se os aumentos fossem maiores sobre os imóveis mais valorizados. A justiça tributária nunca foi o objetivo desse projeto, assim como a busca por uma cidade mais igualitária não parece ser o objetivo do prefeito Marcelo Crivella, nem da maioria dessa casa.